Então vamos lá, seguindo com mais entrevista, Fábio, no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. A gente vai conversar agora com o Fernando Ferrari, da bancada ativista. Ele nos fala sobre as reintegrações de posse e os despejos durante a pandemia do coronavírus. Bom dia, Fernando Ferrari. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ouvindo perfeitamente. Fernando, começando aqui a primeira pergunta. Uma das dificuldades enfrentadas pela população mais vulnerável é o problema habitacional. No dia 5, houve uma ação de reintegração de posse com 50 famílias na cidade de Piracicaba. O senhor acompanhou essa ação? Como tem sido a vida, né, das famílias que têm moradia em meio à pandemia, tem que sair, né, da sua moradia em meio à pandemia? Bom, primeiramente, boa tarde aí, Fábio, Guga. Obrigado pelo convite. Um abraço aí a todos as pessoas do estado de São Paulo, os cidadãos do estado. Então, a situação tem sido muito calamitosa, né? Eu tenho acompanhado algumas integrações. Essa integração específica foi em Piracicaba. O Brasil ainda é um país muito desigual, né? E a riqueza e a pobreza convivem lado a lado, né, com as desigualdades, né, e a gente também tem acompanhado um pouco a questão, a gente junto com a Coalizão pelo Clima, a gente acompanhou a questão da falta de água, né, inclusive a gente fez até uma ação, houve uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela falta de água, porque é isso, moradia não é só o teto, né, tem também as condições de garantias de saneamento básico, água, então a gente está sempre tentando, de alguma forma, apoiar os movimentos e essa campanha que o governo do estado tem trazido, né, do Fique em Casa, tem sido muito complicada para as pessoas, inclusive, que estão em situação de desemprego, né, que não estão conseguindo pagar seus aluguéis. A gente tem aí, a gente teve acesso a um portal chamado Fique Sabendo, que é um portal que é específico, né, em lei de acesso à informação, e a gente conseguiu verificar que tem mais de 4 mil pedidos de despejos no estado. Então, a gente vive um momento bem calamitoso referente à questão da moradia. Fernando, você citou aí o problema da água, mas eu quero que você traça até um retrato para a gente, aqui para o nosso espectador, de como você costuma encontrar essas moradias que essas pessoas vivem. Porque, por exemplo, a gente fala que não pode aglomerar. Eu imagino que essas pessoas, às vezes, ficam em lugares muito pequenos, muitas pessoas ali juntas. Você já disse que tem o problema da água, tem problema de esgoto. Como que você encontra? Tenta passar para a gente um retrato disso. Então, existe uma questão interessante para a gente discutir, que o Estado de São Paulo ele possui um instrumento bem importante, né, para a sociedade civil, né, que é o CDHU. E o CDHU, por sua vez, tem muitos recursos, inclusive, né, para moradia. Todo ano aí todo ano tem bons recursos aí para o déficit, para combater o déficit habitacional. Só que existe um problema político muito sério aí, que inclusive pelos próprios dados, né, do próprio CDHU, que fala o seguinte, que a gente tem no estado de São Paulo 1,6 milhões de moradias que ainda faltam, né? E a gente também tem 3,19 milhões de moradias inadequadas, né? E a gente tem um déficit habitacional de quase 4 milhões, né, de famílias que vivem em alta vulnerabilidade social, né? Então, é um problema grave e sério. Pra você ter uma ideia, 77% desse déficit está concentrado em 6 regiões metropolitanas da cidade. Então, assim, a CDHU tem um plano de 13 anos, né, que é de 2000 a 2013, mas ele não conseguiu ainda adequar um projeto político, né, para combater o déficit habitacional. Em 2019, para você ter uma ideia, o R7 fez uma pesquisa solicitando informações para a própria CDHU, numa matéria no dia 23 de agosto.
Os dados mostram que em 2010, sob a gestão do governador Serra e Goldman, São Paulo entregou apenas 12.846 moradias. E no ano de 2018, esse número foi 44% menor, com 7.138 casas entregues. Então, tem um problema político que precisa ser resolvido no estado de São Paulo, que é a discussão da política do CDHU, que, inclusive, todo ano volta dinheiro para o cofre, porque não é utilizado o dinheiro que deveria ser utilizado para a construção de novas moradias. Então, Fernando, mas o que eu gostaria de entender é o seguinte: essas famílias que estão numa situação mais vulnerável, como que é a moradia delas? É uma moradia de madeira, é uma moradia de alvenaria? Eles tomam banho com água da onde? Eles utilizam luz vinda da onde? Como é que é o dia a dia dessas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade? Você tem vários casos aí, né? Na verdade, você tem casos, sim, você tem casas de alvenaria, casas de madeira, você tem a negação do Estado em cortar a água dessas moradias, porque, na verdade, são moradias... Na verdade, acho que é importante, antes de contar a situação das moradias, acho que é importante falar um pouco quais são os terrenos que essas moradias estão, né? Muitas vezes são terrenos que estão abandonados há 20, 30 anos, né? E que os proprietários deixaram de pagar seus impostos, então tem uma cláusula na própria Constituição Federal que diz que o imóvel abandonado durante 5 anos sem pagamento de imposto tem que ter uma função social. Então, essas pessoas, junto com os movimentos, né, que identificam esses lugares, acabam ocupando esses espaços para garantir um direito garantido na Constituição, que é a moradia digna para todos. Então, isso, tem moradias de todos os tipos Acho que houve algum probleminha. Um pequeno problema de áudio, né, com a nossa conexão com o Fernando, né? Vamos aguardar aí o restabelecimento. Estamos conversando com o Fernando Ferrari, da bancada ativista. Estamos aguardando aí o restabelecimento de conexão. Agora sim, Fernando, pode concluir a sua resposta. Não, estava dizendo que a questão da moradia precária, acho que é importante frisar um pouco o histórico, né, desses terrenos onde as pessoas estão indo morar, né? Porque a Constituição Federal diz o seguinte, que... Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Muito bem, muito bem. Então, a Constituição diz o seguinte, que terrenos abandonados há mais de 5 anos, onde não há pagamento de imposto, ele tem que ter uma função social, ou tem que virar uma escola, né, um espaço de lazer, né, ou moradia, ou um espaço para moradia digna. Então, esses espaços ocupados por esses moradores vulneráveis, eles cumprem uma função social que está garantida na Constituição. Agora, Fernando, a gente quer agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Fernando. Queria só trazer um último dado, pois não. Uma última informação. É que existem alguns movimentos importantes, né, pela questão da suspensão de despejo durante a pandemia, né? Tem um projeto de lei de número 1975/20, tem alguns pedidos também da Associação de Juízes pela Democracia também, que mandou um ofício agora para o Tribunal de Justiça para a suspensão de despejo no momento de pandemia. Então, acho que é importante a gente também ressaltar que o governo vem trazendo a campanha Fique em Casa, mas as pessoas estão sendo despejadas das suas casas e a gente precisa olhar com muito carinho e muita atenção para essas questões. Muito obrigado pela participação, Fernando. Este foi o Fernando, da bancada ativista, que participou do Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Vamos